Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 266. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Capítulo 266. Capítulo 266. Apenas eu subo de nível. Recordações que histórias depois parte 2. Até nos vermos novamente. Obrigada por vir, Sorta-chá. Ah, sim. Olá. Ain atravessou a porta do escritório da diretora do jardim de infância com uma expressão tensa no rosto. Soa não tinha tido nenhum contato com crianças da sua idade até que ele tivesse 5 anos. E hoje foi exatamente uma semana depois que os pais preocupados decidiram enviar seu filho ao jardim de infância mais próximo. A instituição de educação infantil a chamou de repente, pedindo que ela viesse para uma reunião hoje. Ain estava realmente preocupada que algo tivesse acontecido com Soa, ou que seu filho tivesse feito algo errado. A diretora guiou para o sofá do outro lado e Ain se acomodou no travesseiro enquanto sua expressão ficava ainda mais sombria do que antes. A diretora de meia-idade podia entender perfeitamente o que Ain estava passando agora. Foi por isso que ela trabalhou duro para encontrar a voz mais gentil que poderia ter para não piorar a ansiedade da outra parte. Não é algo para ficar tão ansiosa, Sorta-chá. É só que temos algumas perguntas que gostaríamos de fazer a você. Ah, sim. Por favor. Ain acenou a cabeça repetidamente com uma expressão endurecida. A diretora empurrou cautelosamente um caderno de esboços. Aqui. Você gostaria de dar uma olhada nisso, por favor? Ain pegou o livro enquanto a diretora continuava. Ele contém desenhos do seu filho, Soa. O papel branco dentro do livro apresentava uma formiga bem fofa desenhada pelas mãos de uma criança pequena. Mas, por que ela estava sendo mostrada isso? Ain não conseguiu entender imediatamente para onde aquela conversa estava indo e perguntou com uma expressão confusa. Qual é o problema com este desenho? A diretora hesitou um pouco antes de deixar um suspiro suave escapar de seus lábios. Então ela começou a se explicar. A professora da turma pediu às crianças para desenharem seus amigos mais próximos, veja. Ah! Agora que ela olhou para o desenho novamente, a formiga estava em pé sobre 2 pés. Foi então que Ain percebeu que este não era um desenho de uma formiga comum, mas sim Marshall Beru. Há outros depois dessa página. Quando a professora da turma perguntou a Soa se ele tinha outros amigos, ele desenhou aqueles. Ain virou mais uma página. Havia um desenho de uma figura humanoide com uma tira de plumagem vermelha presa à cabeça enquanto segurava o que claramente era uma espada, não importa quem visse. E grite. Ain instantaneamente reconheceu o protagonista do desenho e lentamente levou a mão à testa. Ele poderia parecer um cavaleiro confiável para aqueles que o conheciam, mas como essa situação pareceria aos estranhos? Sua cabeça começou a doer só de pensar nisso. Depois dessa página vieram os desenhos de Belion e sua espada mágica estendida, bem como Fangs, ocupadamente fazendo um show de magia. Inevitavelmente, a cabeça de Ain começou a desenvolver uma enxaqueca mais forte. A diretora interpretou a expressão sem palavras de Ain de forma errada e falou com uma voz preocupada. O próximo desenho é o que Soa desenhou como retrato de sua família. Vire. A página do caderno de esboços virou novamente. O que a recebeu em seguida foi um desenho dela, um homem que parecia ser seu marido, Jinvou, e inúmeras figuras negras paradas atrás deles. Soa cresceu desde a idade de bebê cercado pelos soldados das sombras e ele deve ter pensado neles como sua família estendida agora. É assim que nós parecemos aos olhos de Soa. Ain pensou que esse desenho continha o olhar inocente, mas caloroso de seu filho, e seu nariz doeu com emoções.
As professoras da turma não conseguiam entender o significado por trás desses desenhos e caíram em uma quantidade considerável de pânico e chegaram à conclusão de que deve ter havido algum tipo de problema com Soul. E claro, isso incluía a própria diretora, a pessoa responsável por pedir a Ain para passar no jardim de infância hoje. A mulher de meia-idade formou uma expressão bastante séria enquanto falava. A página final contém o desenho de Soul de sua casa. E o motivo pelo qual pedi sua visita hoje, também. Que tipo de desenho seria desta vez? Com um par de olhos nervosos, Sha'ain virou para a última página. Havia uma casinha aconchegante. Uma casa de aparência normal estava ereta no meio de alguma terra. O problema com essa representação era que o chão abaixo estava completamente pintado de preto. Mais de 70% do espaço do caderno de esboços era dominado pela cor preta. Nós cuidamos de muitas crianças ao longo dos anos, mas nunca encontramos tais representações de amigos e família por uma criança até agora. A diretora apontou para a parte preta do desenho e falou com uma voz calma. A professora da turma perguntou a Soul por que ele desenhou a parte inferior da casa assim, e o menino respondeu que é onde seus amigos, sua família, bem como seu pai gigante estão morando. Pai gigante? Aquela explicação era intrigante o suficiente para fazer a inclinar a cabeça dessa forma e daquela, mas ainda assim, ela podia adivinhar mais ou menos como esse desenho veio a ser. No entanto, por acaso, você sabe por que Soul está desenhando esse tipo de imagem? Foi realmente lamentável que Ain não pudesse revelar o que sabia para outras pessoas. Ela só podia balançar a cabeça. Como eu temia! A diretora acenou a cabeça como se entendesse a situação. Inicialmente, o jardim de infância estava com medo de que Soul estivesse sendo maltratado em casa, mas eles não encontraram nenhuma evidência de abuso do comportamento alegre e de bom coração do menino que ele exibia todos os dias. Embora raras, coisas como esta aconteciam ocasionalmente, crianças pequenas desenhando o mundo como o veem através de seus olhos. Talvez. É possível que Soul possua um grande talento para a arte. A diretora se convenceu com isso e sorriu gentilmente. Ain parou de formar uma expressão sombria, agora que ela conhecia a origem do problema de hoje, e sorriu de forma desajeitada também. Ah, sim. Sim. Que alívio que não era um grande assunto. Ela finalmente pôde relaxar um pouco. No entanto, esses desenhos não eram o fim do trabalho da diretora hoje. Ela deliberou novamente se deveria falar sobre isso ou não, antes de chegar a uma decisão difícil e levantou a cabeça. O olhar em seus olhos era muito mais grave do que quando ela apresentou esses desenhos. Sorta chá, na verdade. Há algo mais sobre o qual eu gostaria de falar com você. Unidade de Crimes Violentos da Região Central. Depois que os resultados do exame de promoção foram anunciados, vozes animadas começaram a ecoar e preencheram o escritório da unidade. Sênior Nin, parabéns pela sua promoção. Parabéns! Você deveria nos comprar uma rodada, não concorda, Sênior Nin? Não, espere, Superintendente seu Ninin. Jinvoo teve que passar um tempo considerável sendo cercado pelos outros detetives da unidade, e só conseguiu se livrar depois que seu parceiro, Lee Se-van, finalmente apareceu. Yoon-min, vamos embora. Sim. Deixando para trás as palavras de parabéns vindo de toda parte, Jinvoo e seu sorriso radiante saíram do escritório. Tempo suficiente havia passado e Lee Se-van era agora um detetive veterano. Ele rapidamente parabenizou seu muito respeitado sênior. Yoon-min, parabéns. Jinvoo usou um sorriso sem palavras para substituir sua resposta. Ele e Lee Se-van compartilharam conversas alegres enquanto caminhavam lado a lado, mas então, o detetive mais jovem escaneou cautelosamente seus arredores antes de ficar bem perto de seu sênior. A propósito, Yoon-min, por que você aceitou a promoção desta vez?
Quer dizer, sempre que a alta cúpula implorava para você subir na escada de carreira, você sempre recusou. Então por que agora? Jinvoo olhou para Sevan dos cantos de seus olhos com um olhar que dizia: o que é tão importante nisso? Antes de soltar um sorriso sarcástico enquanto respondia. Eu esgotei as desculpas para minha recusa. Veja. Sevan riu alto com aquela resposta bastante notável. Você é realmente incrível, Yun-min. Estou te dizendo. Embora o que ele disse parecesse uma piada, Jinvoo não estava brincando aqui. Claro, Sevan também sabia disso. Como era o caso com praticamente todas as profissões lá fora, um detetive se afastava cada vez mais do trabalho de campo quanto maior fosse seu posto. Jinvoo desejava permanecer perto de onde a ação estava, e os superiores, especialmente o comandante Vo Jinxiao, respeitavam isso. Infelizmente, isso não poderia continuar para sempre. Agora que todas as desculpas que poderiam impedir um detetive com um histórico de prisões impressionante de progredir em sua carreira haviam sido esgotadas, mesmo Jinvoo ficou sem escolha a não ser aceitar o resultado do exame. Yun-min, você não tem metas ou desejos? Quer dizer, tipo, um cargo melhor ou ganhar muito dinheiro, essas coisas. Dinheiro, é? Se Jinvoo dissesse isso uma vez, ele ganharia dinheiro mais do que o suficiente para dar um tapa na cara de um grande escritório de advocacia e seus bolsos profundos sozinho em uma idade mais jovem do que seu parceiro júnior. O garoto acreditaria nele? Que pena, Jinvoo só podia lembrar dos dias em que operava a guilda Adin ao lado de Yu Jinho e engolir as palavras dançando na ponta de sua língua. Bem, eles realmente se tornaram memórias distantes agora, não é? Ele poderia nadar na recordação do passado por apenas um curto período, no entanto. Enquanto ele estava prestes a entrar no carro com Sevan, seu telefone começou a tocar alto, então ele o pegou para dar uma olhada. Milímetro. A ligação era de Ain. Asterisco 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 depois de conversar ao telefone, Jinvoo voltou para casa mais cedo do que o normal, e depois de verificar os desenhos de Soo, só conseguiu rir baixinho. Eu não tinha ideia de que nosso filho tinha um talento tão maravilhoso para a arte. Entre eles, o desenho de Beru especialmente chamou sua atenção. Não deveria haver outra criança de 5 anos que possa desenhar uma formiga tão maravilhosamente no mundo. Jinvoo olhou para o desenho com felicidade, apenas para ser picado com a olhada afiada de Ain e rapidamente retirou seu sorriso. HM. Depois de ver seu marido mudar de atitude tão rapidamente, Ain simplesmente não conseguiu conter seu sorriso ao se formar. Ela então falou com Jinvoo como se estivesse tentando se convencer. Não é uma coisa para rir, sabe? Olhe para a última página. A última página? A última página em questão continha a peça final de Soo, chamada Minha Casa. Soo disse que o chão preto é onde está seu pai gigante, então você pode pensar. Por que você está sorrindo? Não, bem, é só que eu lembrei de algo engraçado. É só isso. Jinvoo lembrou da estátua, soberano divino, parada no meio do território de descanso eterno, e não conseguiu conter sua risada. Lágrimas até começaram a escorrer de seus olhos, então ele rapidamente as enxugou e fechou o caderno de esboços. Não seria bom deixar isso passar com um simples riso? Expressões contendo tais pensamentos passaram e voltaram no rosto de Jinvoo. Ain soltou um suspiro suave e relatou o que a diretora lhe havia dito mais cedo naquele dia. Outras crianças estão aparentemente com medo de Soo. Um pouco do sorriso no rosto de Jinvoo desapareceu, então. Outras crianças. Ain acenou a cabeça com uma expressão preocupada antes de continuar sua explicação. Suas expressões mudam muito quando Soo tenta se aproximar delas. Mesmo quando ele nunca as intimidou ou gritou com elas, mas ainda assim. Agora isso não era algo que ele poderia ignorar. A expressão de Jinvoo endureceu.
O sorriso anterior havia desaparecido há muito tempo. A coisa que ele estava preocupado havia realmente acontecido. Crianças pequenas são incomparavelmente mais puras que os adultos. E ele não estava falando simplesmente sobre a maneira imatura de ver as coisas. Não, era sobre a pureza de seus sentidos. Diferente dos adultos que, através de raciocínio lógico e estudo, conseguem superar os instintos primitivos com os quais nasceram, as crianças podem sentir o medo da morte de forma muito mais vívida. A razão pela qual outras crianças evitavam Soul era porque elas devem ter sentido a sombra da morte pairando sobre ele. O poder do soberano das sombras tornou-se de Jinvoo, e esse fato impediu que se tornasse uma calamidade completa, mas era só isso. Na realidade, esse poder era uma arma horrível que o Deus de outro reino escondia dentro de seu soldado mais leal para destruir tudo o que ele havia criado. Se os poderes do soberano das sombras que ele não queria dar ao seu filho continuarem a crescer dentro de Soul, então será impossível continuar com uma vida normal. Pelo menos, havia uma necessidade de selar esse poder até que Soul atinja uma idade em que possa exercer controle perfeito sobre ele. O olhar de Jinvoo mudou para todas as fotos penduradas na parede da sala de estar. A maior era o casamento de Jinvoo e Ain, ao redor havia muitas imagens de seu filho. E a maioria dessas fotos foram tiradas ao lado de soldados das sombras. Soul e seu sorriso brilhante, enquanto ele montava nos ombros de Beru e puxava energicamente as duas antenas do Rei Formiga. Soul ocupado escapando de Grit que se voluntariou para ser o tutor escolar de casa do menino, e então, Soul ocupado fazendo um duelo simulado com Belion usando sua espada de brinquedo. Havia tantos outros. Jinvoo começou a guardar silenciosamente todos eles no subespaço, um por um. Querido, até que Soul possa viver entre outras pessoas sem problemas, eu planejo selar temporariamente os poderes de Soul e suas memórias dos soldados das sombras. Soul precisa aprender isso. Ele precisa aprender a coexistir entre pessoas comuns como uma pessoa normal, em vez de com os soldados das sombras. Até então. Assim que a última foto restante entrou no armazenamento no subespaço, Beru emergiu do chão depois de saber da decisão de Jinvoo. Ó, meu rei! O coração do soldado das sombras, aquele que cuida e ama Soul como seu próprio filho, foi transmitido por completo para Jinvoo. No entanto, a decisão do soberano foi resoluta. Percebendo que não havia como mudar a mente de seu suzerano, a cabeça de Beru caiu no chão. Quando o olhar do antigo rei formiga caiu, um desenho de repente entrou em sua visão. Era o caderno de esboços de Soul empurrado por Jinvoo. Isto é você, desenhado por Soul. A melhor representação de Beru que ele já tinha visto foi desenhada nesta página branca. Grossos lágrimas se formaram nos grandes olhos de Beru quase imediatamente. Meu suzerano! Posso ser permitido dizer adeus ao jovem Lorde? Aceno. Depois de receber a permissão de Jinvoo, Beru entrou cautelosamente no quarto de Soul. Estalo. A respiração suave e rítmica de Soul profundamente adormecido era como a música mais doce e calmante para os ouvidos do antigo rei formiga. Ele se ajoelhou cautelosamente ao lado da cama, para não acordar a criança dormindo de seu cochilo. Meu lorde! Em nome de todos os soldados das sombras, eu lhe digo adeus. Sua voz reverberou suavemente como se fosse falada dentro dos sonhos. Dormindo, Soul moveu seu corpo em direção à localização da voz e murmurou suavemente. Chefe Formiga! Chefe Formiga! Com uma expressão mostrando quão orgulhoso ele estava de Soul ao poder pronunciar Formiga de forma mais concisa em comparação com quando a criança ainda o perseguia há alguns anos, Beru disse seu adeus. Foi uma honra servir você, meu lorde. Até nos vermos novamente na próxima vez, eu oro pela sua boa saúde.
Beru beijou levemente a parte de trás da mão de Soul apoiada no final da cama e se levantou. Todos os soldados escondidos na sombra do antigo rei Formiga também disseram seus adeus. Meu lorde, mesmo sem mim, eu oro para que você siga rigorosamente seus horários de estudo. Por favor, seja saudável, meu lorde. Sob suspiro, vai, vai. Com os adeus terminados, Beru olhou para trás dele. Jinvou estava lá, acenando a cabeça. Ele caminhou sem palavras até seu filho e cuidadosamente puxou o cobertor para o peito do menino, aconchegando. Então, ele colocou a palma da mão na testa da criança dormindo. Uma poderosa energia mágica pairou brevemente perto de suas pontas dos dedos antes de deixá-lo para trás. Quando Soul abrir os olhos novamente, todo o seu poder e memórias extraordinários teriam desaparecido. Tenha um bom sonho, filho. Jinvou beijou levemente seu filho adormecendo como um anjo bebê e saiu do quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Naquela noite, Soul sonhou com formigas e cavaleiros e orcs dançando felizes juntos com ele. Capítulo 266 Fim.